Graça e paz, pessoal! Glória a Deus! Mais um rema, mais um tempo juntos para podermos orar, receber da palavra do Senhor, algo tão precioso e uma palavra direta para o nosso coração, para o nosso dia a dia, para a gente pôr em prática aquilo que a palavra nos ensina. Amém? Por isso que eu te convido a parar uns minutinhos, a ouvir essa mensagem com calma, mas deixar acima de tudo Deus falar ao seu coração, ministrar aquilo que você precisa para o seu interior. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse dia, por essa oportunidade de estarmos juntos, recebendo essa palavra do Senhor. Eu creio que assim como o Senhor tem ministrado essa palavra na minha vida, que ela também vá de encontro na vida de cada um que vai ouvir. E que ela traga esperança, meu Deus. Que em nome de Jesus possa trazer esperança e dependência do teu amor e da tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de tudo, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você não é inscrito e de já enviar esse link para outras pessoas, porque também é um meio da gente evangelizar e também essa palavra chegar ao coração daqueles que necessitam para além de mim, de você. Amém? Você já se perguntou quais são os planos de Deus para a minha vida? Pois é, eu já me perguntei e esse ano tem sido um ano que eu tenho perguntado bastante ao Senhor Deus quais são os seus planos para mim. Mas eu estou em um momento de vida que, sendo bem sincera para vocês, eu não sei quais são os planos de Deus para mim. Nesse momento eu não consigo enxergar tudo bem lindo, bem pleno, um caminho bem bonito que o Senhor tem para mim, com um passo a passo, que fala muito do nosso desejo humano de querermos saber o que o Senhor tem para nós. Mas de uma certeza eu tenho, Ele tem um plano muito melhor do que eu possa esperar ou imaginar. Ele tem uma terra prometida para mim. E não importa qual que tenha que ser o percurso, Ele vai me fazer chegar até lá. Então, esse é o papo que a gente vai falar hoje sobre quais são os planos de Deus para a minha vida. A palavra do Senhor vai nos garantir que os planos dele são planos de paz. São planos muito melhores do que os nossos. São planos de um pai. Já parou para pensar nisso? De que quando a gente fala em dependência, em confiança em Deus, de quais são os sonhos que Deus tem para a nossa vida, nós estamos falando de um sonho de um pai para um filho ou uma filha. Se nós, em nossas falhas, pensa aí para aqueles que são pais e mães, se nós, em nossa falha tão humana, porque nós já estamos num mundo pecaminoso, desejamos o melhor para os nossos filhos, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu sou titia e eu já desejo o melhor para os meus sobrinhos, né? Cuido com amor, com carinho e desejo, né, coisas lindas para eles. Imagina Deus como pai se Ele não tem o melhor para nossa vida. Imagina o que talvez Ele não pensa para a nossa vida. Então tá na hora da gente descansar o nosso coração e acalmar o nosso interior de toda ansiedade de querer saber, Deus, quais são os seus planos para mim? Mas de nós confiarmos de que Ele sabe e o plano dele vai ser perfeito. Um plano que vai me girar bem, que vai me trazer esperança e não um plano mau. Vamos ler isso? Lá em Jeremias 29, a partir do versículo 11, na verdade do 10 a gente vai ler. A palavra diz assim: porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a esse lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, plano de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrarei, quando me buscareis de todo o vosso coração.
Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei entre todas as nações e a todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar onde vos exilei. Amém? Trazendo um pouco do contexto dessa palavra, aqui o Senhor está usando o profeta Jeremias para profetizar para o povo exilado na Babilônia. Então Deus está falando ali que eles vão passar uma fase, cerca de 70 anos na Babilônia, mas que depois desse tempo ele iria trazer e cumprir a boa vontade dele, que era trazer de volta esses exiliados para Jerusalém. E a palavra diz muito claramente, né? Assim diz o Senhor, né? Eu conheço bem os planos que tenho para vocês. Não é a gente que conhece os planos de Deus. Às vezes a gente supõe, a gente acha, meu Deus, eu acho que o Senhor tem esse plano para mim. Porque fala muito mais de nós, da nossa vontade, do nosso querer. Mas a verdade é que a gente não sabe quais são os planos de Deus para nossas vidas. Ele é quem sabe. E o fato dele saber pode nos levar a dois caminhos. Um, de ficarmos desesperados, porque a gente não sabe. Quais são os seus planos, meu Deus? Não sei. Então isso pode me gerar uma angústia, pode me gerar um medo, uma preocupação, mas pode nos levar para outro caminho, que é confiança e dependência. Essas são as duas palavras que eu quero deixar para o seu coração, que o Senhor tem ministrado comigo. Quando a gente entende que quem sabe os planos é Ele, o nosso Pai, a gente confia e depende. Porque não temos o que fazer, a não ser confiar e depender. Mas a gente não está falando de confiar e depender de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Estamos falando de confiar e depender do Deus Altíssimo. Daquele que criou céus e terra, daquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Estamos falando daquele que nunca falhou e nunca vai falhar. Então deixe isso entrar no seu coração. Pai, talvez eu não sei quais são os teus planos. E a minha vontade humana é querer saber, mas me ajude a confiar e a depender. Porque o Senhor bem sabe quais são os planos que o Senhor tem para mim. Planos de paz e não de mal. Os planos de Deus nunca vai ser para algo ruim para nossa vida, mas sim vão ser para planos de paz. Na minha outra versão fala de planos de prosperidade, né? E quando a gente pensa em prosperidade, às vezes a gente pode atrelar somente finanças, mas para além disso, prosperidade em alegria, em presença, em viver algo que o Senhor plenamente fez para nós e preparou para nós. Um plano de paz. Para duas coisas, para nos dar um futuro cheio de esperança. E pensar em um plano de Deus sem ter esperança não é uma caminhada cristã que a gente deposita fé. Porque quando a gente confia no plano de Deus, isso precisa gerar esperança no nosso coração. Mesmo que o caminho para esse plano acontecer seja um caminho de deserto. O caminho até o povo de Israel chegar a Canaã e conquistando aquela terra prometida era um deserto. Não foi um deserto fácil, foi um deserto desafiador, mas Deus cumpriu o seu plano. Mas Deus levou o povo para onde precisava, para onde ele tinha o propósito e uma promessa. Deus cumpriu a aliança que ele fez lá atrás. Né? Estava fazendo parte da promessa que ele fez lá para Abraão. Que ele fez a aliança com a sua descendência. Mas a verdade é que mesmo que o caminho para o plano perfeito de Deus seja um deserto, continue a confiar e a depender. Deus não deixou faltar alimento. Deus não deixou faltar água. Deus não deixou
a roupa envelhecer, o calçado estragar. Deus não deixou a escuridão, ele proveu com uma nuvem de fogo. Ele não deixou o povo se queimar no sol, então ele proveu com uma nuvem que trazia sombra e trazia direção. Ele cuidou. Então, o caminho que nós passamos para viver o plano perfeito do Senhor é o caminho que Ele quer que a gente trilhe, porque existe coisas para ser tratadas no nosso caráter e no nosso interior. E que só vão ser tratadas quando a gente confia e descansa esse caminho até chegar à promessa, até chegar ao plano perfeito dele. E a gente pode ter bom êxito, assim como Josué e Caleb, que tiveram bom êxito e puderam conquistar a cidade, puderam conquistar ali a terra prometida e viver isso. Deus tem um futuro de esperança para nós. E nós, como cristãos, precisamos crer e confiar nisso, de que o Senhor tem um futuro de esperança. Acima de tudo, Ele tem um lugar para nós, eternamente nos esperando. Ele vai fazer céus e terra novos. Ele vai vir com o seu governo, né? Jesus vai governar ali no milênio. Isso é esperança de encontrarmos o nosso Salvador, o nosso Criador. Isso é um futuro que traz esperança. A gente precisa se apegar a essas coisas, às verdades que a palavra nos garante. Porque na temporada difícil, na temporada de incerteza, na temporada que eu só vejo deserto, não vejo terra prometida, mas é aqui que eu preciso me lembrar da promessa. É aqui que eu preciso me lembrar que existe uma aliança e que existe um futuro de esperança para minha vida e para minha família. Amém? Mas aqui, para a gente ir finalizando, fala sobre algo que nós precisamos fazer também, até viver esse plano perfeito do Senhor, né? O plano de Deus para nós. Aqui fala que então nós o invocaremos, subiremos em oração e ele nos ouvirá. Isso está no versículo 12, na minha versão fala bem isso. Então vocês me invocarão, subirão em oração a mim e eu os ouvirei. E serei achado de vocês, diz o Senhor, e mudarei a sua sorte. Retornarei vocês de todas as nações, de todos os lugares para onde os lancei, diz o Senhor, e os trarei de volta a um lugar onde os enviei. No caminho onde nós não sabemos quais são os planos de Deus, mas nós confiamos que Ele tem um plano de futuro, de paz, de esperança para nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos ter a ação de nos achegarmos a Ele. Vocês me buscarão e me acharão. A gente não vai achar aquele que a gente não busca. A gente precisa procurar. A gente precisa buscar para então achar o Senhor. E eu achei tão interessante, né, que ele fala que buscarão em oração. Oração é diálogo, oração é estar entregue, rendido com o seu coração. Meu Deus, eu não sei quais são os seus planos para mim, então busque em oração. Busque o Senhor na palavra, você vai o encontrar, porque aqui fala, né, que vocês me buscarão e me encontrarão. Eu serei achado por vocês. Achado onde? Achado na palavra. Buscaremos em oração. Buscaremos direção, buscaremos consolo, fortalecimento. Nós precisamos disso para alcançarmos o plano que Ele tem para nós. Com força, com foco, sem nos desviarmos. Infelizmente, Israel, né, o povo exilado ali do Egito, que Deus tirou, usou Moisés para tirar o povo de lá. Infelizmente, aquela geração não entrou para a terra prometida, a não ser 2 pessoas. Não entraram porque no tempo do caminho para chegar até a promessa, se mantiveram cativos ao Egito. Mentalidade cativa, a mentalidade não estava na esperança. A mentalidade estava nas coisas humanas. Estavam sendo roubados pela sua mentalidade, pela sua forma de enxergar o mundo, pelos seus dogmas, pela sua idolatria. Quantas coisas nos rouba de viver o que o Senhor tem para nós.
Não porque Deus foi injusto e nos castigou, mas porque nós decidimos desviar do caminho que Ele tinha para nós. Muitas vezes nós que decidimos desviar o caminho. Nós não buscamos, nós não clamamos, nós não buscamos o encontrar. Nós não queremos o encontrar. Nós queremos respostas rápidas, queremos soluções fáceis, queremos um deserto de um dia, e às vezes o deserto que Deus tem para nós é de alguns anos. Mas existe uma certeza, a certeza de que Ele vai estar conosco, não importa se é o deserto de um dia ou se é de anos, Ele sempre vai estar conosco. A presença dele é garantida, mas eu preciso buscar e querer achar para que a presença dele possa me abastecer e me fortalecer, me preparar para que quando eu chegue diante da terra prometida, diante do plano perfeito do Senhor, eu esteja pronta, preparada para guerrear e alcançar o que Ele tem para mim. Aquele povo precisou guerrear muitas guerras para ir conquistando a terra. Deus foi tão cuidadoso que até isso, eles não podiam conquistar a terra de uma hora para outra, em uma única guerra, né? Porque existiam animais, existiam muitas coisas ali que poderia acabar com o povo de Israel. Então Deus deu a estratégia deles irem conquistando aos pouquinhos. E foi uma bênção. Eles conquistaram. E depois houve a repartição, né? Das terras, das tribos. Enfim, eles puderam usufruir da terra prometida. Assim é a nossa vida. Nós vamos poder viver o plano perfeito do Senhor e usufruir desse plano. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte de não perder o foco, de não perder a esperança, de não perder Jesus do nosso centro. A gente pode se perder, e é isso que Satanás quer, mas o Senhor quer que a gente mantenha os nossos olhos fixos nele, no autor da nossa salvação. Então esse é o convite que eu quero deixar para vocês. Quando bater essas incertezas de quais são os planos que Deus tem para mim, alguns Ele pode te revelar, e glória a Deus por isso, se agarre nisso e guarde no seu coração. Mas alguns planos Ele não vai revelar. E você vai precisar buscá-lo, vai precisar ouvir a voz dele, vai precisar se abastecer nele, para que você esteja pronto para viver a promessa. E para que você não se desvie no caminho, mas confie, tenha esperança e descanse no amor dele. Amém? Pai, obrigada pela essa palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos relembrou sobre a importância de mantermos os nossos olhos fixos em Ti. Obrigada porque muitas vezes queremos fazer da nossa forma, o nosso plano, o nosso sonho, e a verdade é que o nosso sonho comparado ao seu não é nada. O Senhor tem sonhos e planos muito melhores do que nós. Então nos ajude a confiar e a depender. Nos ajude a trilhar o tempo do deserto com os olhos fixos em Ti. Nos ajude a vencer as mentalidades humanas, as coisas humanas que nos roubam, que tentam nos roubar da promessa, do caminho da promessa. Mas nós queremos, em nome de Jesus, manter fixos nossos pés em Ti. Queremos Te buscar, subir em oração, clamar na palavra, Te conhecer a um novo nível na temporada até chegar ao plano perfeito do Senhor. O plano do Senhor é um plano de paz, um plano que dá esperança. E nós precisamos confiar nisso, crer nisso e meditar nisso, Pai. Por isso, guarde nosso coração, guarde a nossa mentalidade e nos ajude a confiar. Mesmo quando nós não sabemos quais são os planos do Senhor, nós temos um Pai que Ele sabe. O Senhor tudo sabe. E nós podemos confiar e descansar. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue a falar ao seu coração. Faça a sua parte, porque Ele com certeza vai fazer você viver o plano perfeito dele. Amém? Tchau, tchau e até a próxima. Que Deus abençoe.